Está tudo bem, querida, está tudo bem. Tudo muito bem. Ora, muito bem. Então, minha querida Carolina, boa noite. E antes de mais, a minha enorme gratidão pela tua disponibilidade em vires aqui conversar um bocadinho, em virmos aqui falar um bocadinho acerca das emoções e de qual é o extraordinário benefício em nós cuidarmos das nossas emoções e percebermos como é a diferença entre quem trata das suas emoções, quem conhece a forma de gerir as suas emoções e de quem simplesmente não faz nada por ter uma vida mais tranquila, mais em paz, etc. Então, antes de mais, o meu muito obrigada. Boa noite a estas senhoras todas que estão aqui a chegar para vir aqui assistir e conversar um bocadinho connosco também. Então, Carolina, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: um dia tu tomaste uma decisão para cuidares das tuas emoções, para olhares mais para a forma a forma como tu te sentias em relação a determinadas áreas da tua vida. Tu queres nos dar aí umas palavrinhas acerca dessa altura em que tu tiveste essa tomada de consciência? Ana, minha querida Ana Martins, minha deusa, eu é que te agradeço esta honra de teres-me convidado aqui. É sempre um enorme prazer estar à conversa contigo e com todas aqui. Em relação à tua pergunta, a minha tomada de consciência. Aqui tenho que falar aqui um bocadinho sobre um bocadinho da minha vida. Durante grande parte, a partir da adolescência, eu comecei eu tive uma adolescência, eu era muito rebelde, foi complicado para a minha mãe, não é? E a partir de bem nova, eu comecei a não querer saber das minhas emoções. Ok. O que me deu muitos problemas também. Porquê? Como sabes, eu tive uma compulsão alimentar muito grande, muito grave, não é? A partir dos meus 16 anos. Levei muitos anos aqui, uns 12 anos a ultrapassar e a curar esta minha compulsão alimentar, mas ainda assim eu não queria estar consciente. Comecei a beber muito, comecei a fumar muito, comecei a me entreter muito, em relações, em mil amores. Exato. E durante grande parte da minha vida eu não quis ter esta consciência. E até dizia muitas vezes às minhas amigas, eu preciso da minha nebulosidade. Então eu precisava de me anestesiar. Parece que eu não estava pronta, não é? Claro. Mas aí a vida vai passando. É. E, não é? É. Oh, querida, e quando é que tu tiveste essa tomada de consciência? Eu vou parar com isto agora. E vou começar a fazer alguma coisa. Foi exatamente quando eu descobri que estava grávida. Não é? Do meu filho. E eu, exatamente nesta altura, eu soube que estava na hora. Eu disse, a brincadeira acabou. A brincadeira acaba e eu resgato a minha vida, eu vou-me perder, não é? Dentro das minhas anestesias. Exatamente. E depois nós sabemos que muitas vezes é um caminho sem volta. É. Eu sabia exatamente que estava na hora e que eu ia ter que lidar com tudo aquilo que eu não quis lidar durante aqueles anos todos. Ok. Oh, Carolina, tu falaste aí numa compulsão alimentar. Aliás, tu és uma senhora que hoje és uma coach porque não há ninguém que consiga falar melhor acerca de um assunto do que alguém que percorreu as pedrinhas todas da calçada desse assunto.
não é? Portanto, só quem percorreu esse caminho, por muitos livros que nós consigamos estudar, por muita literatura que se leia, por muita coisa que se faça, mas ler uma receita não tem nada a ver com fazer uma panela de sopa. Ler uma receita da sopa não tem nada a ver com fazer e lidarmos com os contratempos que tudo isso implica. E tu falaste aí na compulsão alimentar, da qual tu hoje és uma coach e que lideras tanta gente e ajudas tantas pessoas a libertarem-se dessa compulsão alimentar. O que é isso da compulsão alimentar? Compulsão alimentar é não ter controle, não é? Uma compulsão, algo compulsivo, é algo fora de controle. Exato. Nós nos viciamos em comida. Ok. É uma anestesia também, não é? Ai, o meu cabelo está terrível, não está? Estás sempre. Olha, minha querida, então esse vício, digamos que vem depois de outras circunstâncias, porque tu referenciaste, tu eras muito rebelde e, portanto, que tinhas dado muito trabalho à tua mãe. Tu já nasceste rebelde? A minha mãe sempre disse que eu tinha um espírito assim muito fora da caixa, muito destemido e tal, diferente. A minha mãe dizia para não ir para um sítio, era para o sítio onde eu ia. Sempre fui assim meia rebelde, sim. Sempre fui assim. Tu hoje és uma senhora muito entendida em emoções, por isso é que estamos aqui as duas a conversar sobre este assunto tão especial. Tu hoje sabes a origem dessa rebeldia lá atrás. Qual era a origem dessa rebeldia? Eu nunca me senti adaptada. Como é que eu sempre me senti um pouco estranha. Quase que dentro de muitas outras coisas, não é? Sempre senti sim uma certa estranheza em mim. Eu nunca me senti eu. Não sei se faz muito sentido. Faz todo o sentido. Essa é uma das feridas, essa é uma das máscaras das feridas emocionais, não é? Que nós conhecemos tão bem. Muito bem. Eu é que estou aqui a conversar contigo, a puxar as emoções da Carolina criança, não é? Para que também todas as senhoras que estão aqui a ouvir e a ver, que consigam identificar alguma coisa que se passe também com elas, porque tu estás a falar que tu eras uma criança estranha, um bocadinho fora da caixa. Eu também era um bocadinho estranha, por exemplo, eu gostava imenso de subir às árvores, eu gostava imenso de, ao pé da minha casa havia assim um pântano enorme com um tronco de uma árvore que tinha caído, aquilo era realmente perigoso, mas eu era pequenina e eu ia a pé por cima do tronco e ficava ali sentada no meio do lago, eu adorava estar ali, portanto eu era completamente também um bocado fora da caixa, portanto não é que nós sejamos fora da caixa. O que é que nós somos? O que é que nós éramos? Que criança é esta? Não, éramos uma criança, não sei como. Será uma criança com vontade própria? Será uma criança que sabe o que é que quer? Eu tenho mães que ligam-me e dizem-me, a minha filha tem um problema muito grave e eu gostava de marcar uma consulta consigo. E quando estamos a falar de crianças, eu peço sempre para ter uma conversa primeiro com a mãe. E muitas vezes a mãe diz-me, eu quero vestir umas calças porque está frio e ela quer um vestido. Eu quero que ela coma uma coisa e ela não quer sopa e quer fruta. O que é isto? Queres-nos falar um bocadinho acerca disto? Já estou a perceber onde é que tu queres ir. Com certeza. E é muito engraçada essa questão, porque estamos a entramos na era de Aquário, não é? Exato. Entramos agora mesmo no signo de Aquário, que é um signo irreverente. Claro. E eu me identifico. Irreverente ou cheio de vontade própria, é um signo cheio de ideias, é um
signo cheio de novidades, com tanto para nos ensinar. E não existe um aquariano igual ao outro, tu Nada. sabias? Sim, É o sim. único signo que são muito diferentes entre si. E é muito engraçado isto porque eu sentia assim, por exemplo, uma certa educação militarista para mim não funciona. Não funcionava. Eu tinha que perceber porquê. Se havia espaço para negociar, se eu me sentia injustiçada. Há crianças Exatamente. que vêm com um sentido de justiça muito grande. E eu revejo isso muito com o meu filho. Claro. E eu digo muito ao meu filho e às minhas sobrinhas também, que eu tenho 2 sobrinhas, querem fazer alguma coisa, ok, vamos então negociar. Como é que vai ser? Isto e isto tem que ser feito. Mas isto e isto também há tempo para tudo. Como é que vocês querem fazer? E eu sinto, eu sinto que estou a fazer aquilo que eu gostaria que me fizessem a mim. Eu Exatamente. tinha que perceber. E é naquele tempo atrás, não é? Não era não, eu não tinha que se explicar nada. E aquilo me dava uma revolta muito grande, porque eu não entendia. Então, tu queres dizer que a tua revolta nasceu pelo facto de, ou foi consequência do facto de tu não teres sido ouvida em criança? Também, sim. Eu Alguém não ter. perguntaram o que é que tu gostas de vestir, o que é que tu queres vestir? Tens esta e esta e esta peça de roupa, o que é que tu queres vestir? Eu não sinto muito nesse tipo de coisas, mas, por exemplo, porque é que eu não posso ir para aquela festa? Porque é que eu não posso. Eu não entendia porque é que era não. Exatamente. Isto, por exemplo, eu não entendia porque é que eu não podia ficar um bocadinho mais tarde a ver televisão. Eu detestava a hora de ir para a cama. Detestava, eu não entendia. Um dos meus gritos de liberdade foi eu estar a ver aquilo que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Aquela, são coisas que os nossos pais não têm culpa, tem que se ir para a cama, não é? Claro. Eles fazem o melhor que sabem e o melhor que conseguem com as condições que têm e nem sequer são os nossos pais que estão em questão. O que está em questão é a nossa personalidade, que é nossa, não é? Que é uma circunstância que nós nascemos com ela, e depois aquilo com que nós lidamos e a nossa natureza já é de não seguir os padrões que nos são impostos, e isto faz parte da nossa personalidade. E quando nós estamos numa família, não é? Porque nós temos que ser educados pela nossa família, não é? Que tem uma série de padrões, uma série de rigidez e educação, seja lá o que for, e que nós nascemos com esta personalidade, isto depois, mais tarde, na adolescência, vai realmente ter uma consequência de uma rebeldia com alguma dimensão. E se não for na adolescência, ela mais tarde nas relações, ela vai ter um impacto muito grande. Tu queres fazer aqui alguma referência às relações tóxicas que depois são vivenciadas em reflexo desta rebeldia? Sim, assim, as relações tóxicas muitas vezes também, no meu caso, vieram um pouco para me anestesiar também. Ok. Já que eu não queria lidar comigo, nem com as minhas emoções, eu vou me entreter com alguma coisa, não é? E que essa coisa seja bem complicada para eu me entreter bastante. É perfeitamente inconsciente, não é? Ninguém se castiga dessa forma, não é? Mas é uma anestesia muito complicada. Então, existe um preço a pagar bastante caro quando a gente não quer nos encarar a nós próprios. Eu andei Exato. muitos anos a fugir de mim própria. E eu sabia que no dia que eu tivesse que encarar a mim própria, iria-me cair tudo em cima. Tudo. E Eu assim foi. levei, e assim foi. Eu levei
anos a chorar todos os dias, mas eu sabia que ia haver um dia que eu iria me fartar. E eu não poderia mais anestesiar, nem com bebida, nem com comida. Fazer mal a mim própria estava fora de equação. Exatamente. Tirei as anestesias todas. Comida, bebida, fumo, relações. Tudo. Comi o pão que o diabo amassou. Porque existe um preço a pagar. Alto, muito alto. Muito E alto. agora eu não podia brincar mais, porque eu tinha um ser que dependia de mim, não é? Quase que o meu filho veio como uma âncora para a minha vida, quase que me deu uma âncora, um foco. É agora, é o teu sinal, É exato. aproveita, né? Mas tem que lidar com aquilo tudo, que deixaste lá para trás, não te esqueças. Olha, minha querida, depois fizeste um programa comigo e em resultado desse programa, como é que se processam hoje as tuas emoções? O que é que aconteceu nesse programa? O que aconteceu foi, faltava para mim uma pecinha no meu puzzle. E eu pensava que dependência emocional, eu já estava desconfiada que era dependente emocional, mas muito olhando para as minhas relações amorosas. Havia Claro. qualquer coisa que sempre que eu me relacionava com alguém, me transformava noutra pessoa. Uma dependência, a minha vida começava a girar em torno da pessoa e tal, Exatamente. mas faltava uma pecinha no puzzle. E tu vieste para a minha vida, não é? O universo todo nos sincronizou e eu precisava dessa pecinha, porquê? Porque, como tu dizes e muito bem, não é só nas nossas relações amorosas. E aquela situação que eu estava contigo ao telefone, no Messenger, não foi? Mandar mensagens e tal, a dizer daquela situação com aquela amiga e tal, das amizades, na Sim, família. exatamente. Tudo se reflete. E depois tu disseste muito sabiamente e muito eloquentemente: o problema és tu. O problema está em ti, está em mim, está em nós. O problema está em ti. E diante depois de toda a conversa, não é? E aquilo fez-me que é o poder dos insights. É o poder dos insights, exatamente. E ainda no outro dia disse isso, um insight é uma cura. Um insight é ver as coisas noutra perspectiva. E isso basta 5 segundos. Mesmo. Uma cura não tem que levar É um 60 instante. anos. É mesmo um instante. É um momento. Aquilo é um momento em que se faz aqui Nós simplesmente, na nossa mente. se nós não deixarmos a nossa cabeça racional se meter no caminho, porque não faz sentido, porque não tem lógica, não, os insights não querem saber da lógica. É Alguma mesmo. coisa aqui dentro faz sentido. É isto. E tudo faz sentido. E depois eu comecei com a tua sábia orientação, eu comecei a ganhar muito poder. Claro. Porque se sou eu, então eu posso mudar, eu posso viver livre. Eu já não sou uma marionete das outras pessoas. Ou das minhas É essa mesmo, não é? emoções. A diferença é mesmo essa, é que enquanto nós andamos aqui, porque agora sinto isto, e porque aquela pessoa me faz enervar, e porque aquela pessoa me faz triste, e porque a outra me traiu, e porque a outra me enganou, e porque a outra me mentiu, nós somos reféns deste aglomerado de emoções, e porque agora não me apetece. Uma prisão. É uma enorme prisão. É uma Carolina, prisão. tu fizeste esse programa e esse programa tiveste acesso, porque faz parte do programa, a uma série de ferramentas que estão dentro desse programa. Qual foi, assim, a ferramenta que foi mais impactante para ti?
tua voz nas meditações maravilhosas que tu fazes, há alguém de ti que entra dentro tens um dom, não é? Tens um dom maravilhoso. Não é. Hoje em dia existem muitos coaches, não é? Existem muitos coaches, existem Claro, muitas pessoas e toda a gente tem a sua especialidade e as é suas verdade. coisas. Mas é raro ver uma pessoa que tem um dom e trabalhou tanto nele. Sim, Entendes? Entendes? A gente pode ter um dom, a gente não trabalha nele. Se Cristiano Ronaldo tem um dom, mas ele não trabalhasse todos os dias sim, como sim, ele trabalha, ele sem não tinha dúvida, o sucesso que sem tem, não é? dúvida, que é um exemplo Tu, também. tu utilizas o teu dom de uma maneira muito inteligente, muito sábia, e tu unes as pontinhas todas, não é? Unes os pontos todos que pareciam desligados, não Sim, é? sim. Pareciam que não tinham conexão e tu unes aquilo tudo e dizes, tu tens tudo para ser livre. É. É isso mesmo, porque nós vivemos como se fosse dentro de uma gaiola, completamente refugiados ali dentro, refugiadas, não é? Ali dentro, porque cada pessoa me faz sentir coisas que eu não gosto de sentir e que eu não quero sentir, e portanto eu agora vou ficar aqui, vou-me afastar daquela pessoa, vou-me afastar daquela, vou-me afastar daquela, e quando nós damos por ela, estamos mais confinadas do que o confinamento atual, não é? Porque o verdadeiro confinamento é o confinamento emocional. Esse é o verdadeiro confinamento. Nem é confinamento, é uma prisão. Portanto, como tu defines muito bem, é um programa que é libertador. Portanto, quando tu fazes um programa destes e quando tu fazes todo o teu trabalho, Carolina, em relação mesmo a este confinamento que nós estamos a passar, a todas estas circunstâncias que nós estamos a passar, no fim de nós sabermos cuidar das nossas emoções, sabermos gerir, fazer a gestão das nossas emoções, saber que alguém que me trai não me está a trair a mim, a pessoa está-se a trair a ela própria. Alguém que me ofende não me está a ofender a mim, alguém que me fala mal não me está a ofender a mim, ela está a ofender-se, a faltar ao respeito a ela própria. Hoje, depois de termos trabalhado todo este nosso empoderamento, esta nossa segurança e confiança emocional, Carolina, como é estar confinada e a passar por isto tudo? Depois de termos este poder nas mãos, que afinal é gerir as nossas emoções. Nós estamos, não é? 24 horas connosco próprios. Exato. E estar confinada é a mesma coisa. Estamos 24 horas connosco próprias na mesma. Só que com menos entretenimento. Entende? Exato. Muitas pessoas estão a bater mal porque não têm esta relação consigo. Uma ótima oportunidade para desenvolver a relação consigo. E este confinamento, sim, não, é tudo farta, não é? Está toda a gente farta, está toda a gente farta. Ainda os nossos filhos em casa, dar aulas chateia, dizer 20 vezes a mesma coisa para ele ir tomar banho, para não sei o quê, não sei como é. Claro. Mas nada disso toca o centro. Entendes? Fazer mal a mim própria já está fora de equação há muito tempo. Claro. É como o mar. Por cima, o mar, não é? Faço muito essa analogia. O mar, por cima, está com ondas, está revolto, está tranquilo às vezes, mas por dentro não há tempestades. Exatamente. E é esta tranquilidade conosco a saber gerir estas emoções. Eu sou uma pessoa intensa. Eu tenho amor, eu quando me apaixono, apaixono, eu quando gosto, gosto. Eu sou daquelas pessoas intensas, não é? Mas
muitas dessas emoções mal geridas não nos dão liberdade, só nos aprisionam. Em toda a nossa intensidade. Eu já tentei não ser intensa, também não resulta, porque não sou eu, não é? Não somos nós. Eu sou intensa, sou grande, tenho este cabelo, tenho esta altura, tenho este tamanho, tenho esta voz, tenho esta postura, tenho esta maneira de falar. Porquê que eu hei de experimentar a ser outra coisa? A ter outra voz, a falar de outra maneira, a ter outra intensidade. A quem é que isto incomoda? Não é? Se me incomoda a mim, então eu vou incomodar a toda a gente. Agora, quando eu me aceito a mim exatamente como eu sou, muitas pessoas têm o cabelo aos caracóis, querem o cabelo liso. Há pessoas que têm o cabelo liso e querem caracóis, vão fazer uma permanente. Há pessoas que são altas que gostavam de ser mais baixinhas. Há pessoas que são baixinhas que gostavam de ser mais altas, andam com os sapatos altos porque gostavam imenso de ser mais altas. Quando nós trabalhamos a nossa aceitação de nos amarmos exatamente com tudo aquilo que nós somos, nós começamos a ter uma percepção do gigantesco valor que todos temos, que todas temos, não é? Que todas temos. Eu sou uma pessoa também bastante intensa, eu nunca estou quieta. Eu tenho sempre imensa coisa para fazer. Porquê? Porque eu estou sempre a inventar coisas para fazer. Eu estou sempre a criar coisas. Portanto, é claro que eu tenho que ser uma pessoa, e isto é consequência de eu ser uma pessoa também muito intensa. Agora, se eu ficasse sentadinha, quietinha, sossegada, num gabinete todo o dia, a uma secretária sossegadinha, quietinha, o que é que me ia acontecer, Carolina? Tu és uma mulher que sabe, que conhece tão bem a relação entre as emoções e a saúde, não é? E quando nós passamos o dia aqui a ferver, o que é que está implícito entre as nossas relações, as nossas emoções e a nossa saúde? Tem que sair por algum lado, não é? E quando a doença chega, quando o problema, quando a doença, né? A doença chega ao físico, é porque os outros mundos foram afetados primeiro. O nosso mundo emocional, o nosso mundo psicológico, não é? Mental? O mental, o físico é um reflexo destes mundos. É o Não pensem que eu não paguei caro com a minha saúde, sim. pelos anos todos que eu não quis ver. Bem caro. Ainda estou a pagar. Claro. Tenho alguns problemas de saúde e aparece mesmo em partes do corpo que refletem os problemas. Existe uma inteligência divina. Existe uma inteligência divina. O físico é, sim, o reflexo destes mundos todos. E se nós não sabemos gerir estas emoções, vai-se refletir no nosso corpo físico. Ainda em agosto do ano passado, lembras-te quando eu disse que tive uma infecção no tornozelo? Uma grande infecção, pensava que tinha que amputar o pé. Foi grave. Foi mesmo grave. E foi o sinal da vida a me dizer: tu não estás a querer ir para a frente. Tu não estás a querer. Tu fizeste uma asneirinha, tu fizeste umas asneiras aí o mês passado e a vida está ali a ver. Nós é que achamos sempre que a vida que nós fazemos não tem nada a ver com a nossa consciência e que isso não se reflete no nosso corpo físico. Nós achamos que estas partes todas que são separadas, não é? Então, quando nós tomamos consciência de que nós somos um sistema e que a minha maneira de pensar interfere diretamente em tudo o que acontece à minha volta e que a minha maneira de sentir e pensar e agir tem uma consequência no meu corpo físico, na minha saúde e obviamente que isso tudo se reflete à nossa volta. Portanto, cada vez que a vida me traz um sinal, por muito pequenino que seja,
é um aviso para que eu tenha atenção a esta área ou aquela área da vida, ou esta, ou relacionamentos, ou à minha saúde, ou na minha carreira, ou nos meus hobbies, ou se estou a trabalhar demais, ou a comer demais, ou a beber demais, ou seja, ou a descansar demais, não é? Se estou distraída a deixar passar a vida. Bom, então, à nossa volta, nós vamos sempre tendo situações e circunstâncias que nos vão trazendo sempre muitos sinais. O que é que nós temos que fazer? Estar muito atentas, não é? Estar no presente, estar no aqui e agora. Agora, quando nós arranjamos, como tu lhe chamas, e muito bem, porque é isso que nós arranjamos, tu chamas-lhe distrações, eu chamo-lhe máscaras, que é aquele diálogo que nós dizemos que passamos a vida a dizer isto um dia destes passa. Um dia destes isto passa. Olha, vamos andando. Qualquer dia isto muda. Se É eu melhor não estou dizer, bem olha, numa vamos somatizando. É melhor dizer, vamos olha, vamos somatizar. somatizando. E um dia Qualquer deste o corpo dia, qualquer dia resolve. vai. O que é que pode acontecer, Carolina? Eu vejo isso e observo estas situações acontecerem há anos sem fim. Eu tenho 41 anos, não é? Eu sempre fui muito observadora destas coisas. Há 25 anos, quase 26, quase 27 até, que eu vejo isso sempre acontecer. Doenças graves, divórcios, divórcios mesmo muito, muito complicados. O parceiro foge de repente e desaparece. Você diz, não sei o que é que aconteceu, isto foi de repente. Foi de repente. Como se alguma coisa acontecesse de repente. Vejo muitas, muitas depressões. Muitas, 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 muitas. Oh, E eu já Carolina, sei quando uma pessoa vai, daqui a uns anos, entrar em depressão. Tu acreditas? acredito, Pela, acredito. pelo modo automático com que vive. Exatamente. Entende? Ai, não é Mas nada. Nunca sorri. Há sabes anos o que que eu não costumo sorri. dizer? Sabes o que é que eu costumo dizer? Quando nós temos uma formação, não é? De nossa, porque nós temos um percurso muito comum. Nós, ao longo dos tempos, não nos conhecíamos, mas fomos procurando as mesmas coisas. E hoje, tu olhando para trás, tu consideras que eras uma criança fora da caixa? Eras uma criança rebelde? Era uma criança Mas rebelde. hoje, com o teu conhecimento de hoje, achas que aquela criança era rebelde ou tens outro nome para lhe chamar? Hum, eu era eu. Ah! Estás a perceber? Ah, Eu era eu, não é? Eu era claro, eu. claro. Com as minhas características diferentes das minhas irmãs, diferentes de toda a gente, não é? Eu tive uma família que sempre me acolheu muito, eu também tive sorte, não é? A minha mãe, como eu disse, sofreu um bocadinho comigo, não é? A lidar comigo, mas a minha mãe também, como é que eu dizer, não me encaixotou muito, não é? E Exatamente. houve uma certa altura que ela disse, faz o que tu quiseres porque eu já não posso mais. Mas sim, mas eu era eu, não é? E eu gosto muito de fazer. Eu percebo esta a direção que queres levar aqui, isto, porque eu vejo muito também acontecer e eu ainda também falam muito comigo para falar com adolescentes. E, Exatamente. porque eu também fui assim, vê lá se falas com ela. Eu sinto aquela revolta, eu sei do que é aquilo, não é? Claro, E, claro. e eu muitas vezes digo ao meu filho e às minhas sobrinhas, há coisas que vocês não vão conseguir perceber, não é? Com a cabecinha de criança ainda. Mas confia em mim. Vocês tens de confiar em mim.
claro. Sabes que a mamã é justa, procura sempre ser justa, procura sempre explicar, mas há coisas que não vais conseguir entender. Nesses momentos vais ter que confiar em mim, confia em mim. E lá está, era o que eu gostaria que me tivessem dito, Ou entende? explicar as coisas. Talvez não seja bom fazeres isto agora por isto e por isto e por isto e por isto, em vez de não fazes porque eu estou a dizer que não é para fazer. Esta autoridade, alguém que nasce com uma energia um bocadinho fora da caixa, que na altura é apelidado de rebelde, talvez hoje olhamos para trás e nós hoje sabemos muito bem o que era, nós éramos nós, portanto eu também era eu, e eu era eu com esta minha forma de ser, com uma personalidade muito própria, a saber o que quero e a saber o que não quero, e é nessa altura, com essa rebeldia toda, com essa circunstância toda de criança, que depois se vem a desenvolver uma série de circunstâncias que depois começamos a ter o nosso programa mental com uma série de crenças e com uma série de circunstâncias que nós chegamos a uma altura que não nos entendemos a nós próprias. Nós não... E é uma troca de valores. Eu vejo muito despende de energia em tolices. É verdade. É mesmo? É verdade. Eu soube de uma vez, eu vi um documentário de uma avó que tinha criado a neta, não é? Que os pais tinham morrido e tal. E a neta era o estilo gótico. Sim. Tudo preto, não sei o quê. E então, este documentário era sobre crianças diferentes. E então, estás a ver uma adolescente gótica, né? E tal. E então, perguntavam à avó, não se incomoda com isto? E ela, com o quê? Com a maneira dela vestir? Ela é honesta, ela é trabalhadora, ela é bondosa comigo. Somos amigas, trata-me imenso com respeito. Vou-me queixar do quê? Da maneira como ela está a vestir? Estás a perceber? E tudo depende dos nossos valores, porque é através dos nossos valores que nós conduzimos a nossa vida e também analisamos os outros. Tem Portanto, que estar tudo perfeito, mas não pode ser é? desonesta, trata a mãe ou o pai com desrespeito, A tá, aparência é linda. não é? A Não vou aparência despender energia com tolices. Não, quero o cabelo assim, quero o cabelo assado, quero o cabelo azul, cor-de-rosa. É boa menina, é bondosa, é amiga, é trabalhadora. não Mas é? isso são os valores da avó. Mas isso são os valores da avó. Para a avó era a honestidade, a amizade, o amor da neta, era isso que era importante. E muitas pessoas, e eu tenho a certeza que muitas senhoras que nos estão aqui a ouvir, que pensam, mas é claro que a honestidade é uma coisa que é muito importante, claro que sim, a amizade, o amor de uma neta, de uma filha, é claro que é muito importante, mas no momento de nós as nossas emoções, e é quando estamos a lidar com estas nossas pessoas que nós conseguimos ou não apurar os nossos valores. E é exatamente isto, portanto, o que é que eu valorizo quando eu estou a lidar, ou a julgar, ou a criticar, ou a analisar, ou a lidar com alguém que é meu, ou que não seja, não é? Portanto, o que é que eu estou a valorizar? Estou a valorizar o carinho com que esta pessoa me trata, estou a valorizar a amizade que temos uma pela outra, estas duas pessoas, estou a valorizar o bem-estar daquela pessoa e o meu bem-estar. O que é que eu estou a valorizar? Eu estou a valorizar a forma como ela se apresenta à sociedade, o que é que os outros acham dela, o que é que eu estou a valorizar. Então as nossas emoções têm muito por base aquilo que nós valorizamos. Não é? E a nossa irreverência. Carl Jung tinha uma frase maravilhosa, como todo o seu trabalho, onde ele dizia: antes
de te considerares, antes de entrares em depressão e de sentires essa frustração toda, tu certifica-te que não estás rodeada por pessoas que realmente não te conseguem avaliar. A frase não é bem assim, porque eu tenho uma forma muito direta de falar, mas eu gosto o objetivo é mesmo esse, não é? Antes de sentir que estamos erradas, vamos nos justificar que estamos na trip certa, não é? exatamente, vamos nos certificar de que quem fala de nós sabe, nos conhece e sabe exatamente quais são as nossas intenções, quais são os nossos valores e que nos conhece, não é? Que sabe quem nós somos. Portanto, antes de nós aceitarmos uma crítica exterior, vamos primeiro perceber quem é que nos está a criticar. Não é? Quem é que nos está a analisar? Se calhar esta pessoa não tem credenciais, não tem conhecimento, não tem valores para me estar a avaliar, para me estar a analisar, não é? Portanto, muitas crianças são realmente consideradas rebeldes e que não estão quietos e que não param quietos e nananã, quando se calhar têm muita energia e têm muita criatividade e têm muita vontade de fazer muita coisa. Eu vejo hoje a pessoa que sou uma pessoa com uma criatividade enorme. Eu estou sempre a fazer coisas, eu estou sempre a criar coisas a vários níveis, seja a nível de formação, seja a nível de fazer uma camisola de crochê, seja uma receita nova, sei lá, eu tenho um vaso de suculentas, sei lá, eu tenho sempre vontade de fazer coisas, não é? Portanto, esta criatividade, isto é uma energia que existe em mim, que existe em ti e que existe na maior parte. Então, o feminino é tão cheio de criatividade, não é? Então, se nós dermos aso a esta criatividade toda, é esta energia que está sempre a circular e isto é libertador. E muitas vezes nós agarramos nas nossas emoções e começamos a camuflar isto tudo. É aí que mais cedo ou mais tarde vai arrebentar por algum lado. Ninguém nos ensinou, não é? Ninguém nos ensinou a lidar com isto. Nós, principalmente as mulheres, não é? Fomos muito educadas para nos podar, para nos cortar, para não falar alto nem rir alto. E o nosso... Fico emocionada quando eu digo isto, não é? Porque eu lembro-me dos nossos ancestrais, Ana. Ainda hoje falei nisso. Que nós estamos numa era em que temos muita liberdade. Muita, toda. Se eu quiser ter filhos, eu não tenho. Se eu não me quiser casar até morrer, não caso. Liberdades que os nossos pais não tinham. Os nossos avós não tinham. Não tiveram. As nossas avós não tiveram. Isto foi um caminho desbravado pelas nossas ancestrais mulheres. Nem o direito de voto a gente tinha. Pessoas morreram para nós podermos votar. Muitas mulheres morreram para podermos ser consideradas mulheres. Mas isso foi há 100 anos atrás. Isso foi em 1920, foi até 1920. Como é que nós hoje continuamos reféns das nossas emoções e das pessoas à nossa volta e hoje temos que dar aquele grito do Ipiranga, não é? E com isso nós não temos que mudar a nossa vida, não temos que nos separar, não temos que mudar nada. Temos só que trazer o nosso empoderamento cá para fora, não é? Então, Carolina, às vezes são aqueles 5 segundos de atenção. Só que, porquê é que eu estou a sentir isto? O que é que eu estou a sentir? Às vezes só um segundo de atenção. Basta. Uma centelha de atenção, só. Só basta. Aquela pessoa está-me a falar daquela maneira e eu estou-me a sentir mal. Porquê é que eu me estou a sentir mal com isto? Não é? Porquê é que eu me estou a sentir incomodada? Porquê é que isto me incomoda?
não é? Então há milhões de perguntas que nós podemos colocar a nós próprias e muitas vezes só o facto de colocarmos a pergunta já desmonta inúmeras coisas, já desmonta aqui uma série de coisas. Carolina, antes de terminar, eu só queria pedir-te aqui colocar-te aqui uma questão, porque já falámos aqui do programa e de facto do benefício que é esta passagem, esta superação toda que tu fizeste. Hoje és uma senhora com uma vida completamente diferente e que conduzes também muita senhora, muita mulher. O que é que tu hoje dizias à Carolina com 16 anos de idade? Eu dizia, está tudo bem, está tudo certo. Dizia talvez para nunca deixar de estudar, ter sempre estudado, essas coisas assim, mas acho que tu sabes que eu já me deixei disto, porque isso traz tipo uma nostalgia de outrora e que as coisas podiam ter sido diferentes e tal e tal. Estás a perceber? Antes pelo contrário. Eu acho que eu cheguei a um certo patamar em que realmente eu dei um salto de consciência muito grande. Exato. E toda a minha jornada foi importante para chegar até aqui. Exatamente. Por isso eu acho que realmente dava um grande abraço e dizia que estava tudo bem. É mesmo. Porque era isso que eu dizia à Ana com 16, 17 anos, está tudo bem, segue, o que eu lhe diria era isto, segue exatamente aquilo que tu sentes, porque está tudo bem. Mas eu sou extraordinariamente grata a cada passo do meu percurso, extraordinariamente grata, porque só desta forma é que eu consigo hoje sentir o maravilhoso, aquela sensação maravilhosa do que é contribuir para a cura, a libertação de outra mulher, porque quem cura mulheres cura-se a si própria, não é? Isto é o feminino a curar o feminino. Então, nós só conseguimos indicar um caminho que nós já conhecemos, que nós já percorremos. Então, digamos que a nossa reverência com que nós já nascemos tinha um propósito. Não é? Por isso é que nós não olhamos para trás com nostalgia, antes pelo contrário. Portanto, foi preciso fazer este foi o nosso grande curso, este foi o nosso grande curso com mestrado, com doutoramento, com tudo isso, não é? Por isso é que nós... Fazer as pazes, né? Fazer as pazes connosco, nem sequer é uma questão de nos perdoar, sinceramente. Não. Porque perdoar do quê? Nós não estávamos erradas. Não. Nós não estivemos erradas. Eu bebia muito e não estava errada. Foi o que eu pude fazer com aquilo que eu tinha e sabia. Exatamente. Fizeste o melhor que fez. Não é questão de perdão. Agora, existe um trabalho a fazer, porque nós temos livre-arbítrio. Exatamente. É um dom que Deus nos deu. Não é não fazer nada e esperar que um dia tudo se vai melhorar. E o que é que estiveste a fazer? Não é o tempo. O tempo. E o que é que estiveste a fazer durante este tempo? Leste um livro? Te dedicaste a ver programas de televisão mais educativos? Não. Te alimentaste bem? Não. Nada, não fez nada? Procuraste saber como resolver os teus problemas e como sair E agora daí. qual era de informação? Fizeste algum curso? Não é? Fizeste algum curso? Fizeste alguma coisa? Não. Uma amiga minha no outro dia estava com um problema, não é? E eu antes já tinha falado com ela. Tu tens um tipo de personalidade que precisa de fazer isso, porque tens muito stress. As compulsões alimentares, as pessoas precisam fazer exercício. Não é para emagrecer, para tirar o stress. Exatamente. Porque aquela energia da compulsão é muito forte. Precisa de uma energia compatível.
para Exato, dar a volta, entendes? claro. E passado um tempo, ela veio ter comigo, porque aconteceu um desafio, não Claro. é? E ela estava outra vez e eu disse, fizeste isto? Ah, não. Fizeste aquilo? Não. Fizeste aquilo, aquilo, aquilo? Não. Não é o tempo, não é? Aquilo que tu chamavas ainda há bocadinho de distrações, não é? Eu estava eu arranjava aqui umas distrações quando tu chamas as Acho que sou um bocadinho mal, mas distrações à bebida, à comida, às compras. Tu era beber e fumar, mas à comida, às compras. Há as tantas compras. senhora tão elegante, tão lindas, tão fantásticas, sempre maravilhosamente bem, impecáveis, impecáveis, e por trás daquela impecabilidade toda está uma enorme compulsão para as compras. E por trás da compulsão para as compras, do vício das compras, está uma enorme, gigantesca carência, não é? Portanto, muitas vezes nós escondemos atrás, ai, eu sou doente, ai, eu tenho pressão, ai, eu tenho ansiedade, ai, eu tenho nananã, ai, mas o meu problema é maior do que toda a gente. Não. O meu problema é maior do que eu quero realmente enfrentá-lo, encará-lo, porque se ele está na minha vida é meu. Mas isso requer uma grande tomada de responsabilidade. Muito E é grande, doloroso, não muito. é? É doloroso. Em vez de dizer eu tenho depressão, podia-se muito bem trocar por eu crio a depressão. Exatamente. Quem é que vai dizer isso? E eu Eu crio a crio, ansiedade. eu crio os meus ataques de pânico, eu crio a minha ansiedade, em vez de eu tenho, como se fosse uma luz no céu, que nos caiu assim de repente, à toa. Nós criamos as nossas coisas. Ah, Carolina, porque não sabes isso o que é, porque eu tenho depressões crónicas, eu tive depressões suicidas. Eu vivi a minha vida toda em depressões terríveis que eu quis matar todos os dias, Ana. Okay? E a depressão é um estado que nós criamos, é um estado de escuridão, é um vazio, não é uma entidade, não É é estar preso uma lá atrás. coisa, A não é? depressão é estar preso lá atrás. Está É preso em uma algum sítio lá para tristeza trás. lá para trás no passado, né? E a ansiedade é do futuro, não é? Mas não é fácil, e é o impasse, e é um dos primeiros obstáculos a ultrapassar, que é o vitimismo. Ai, foi uma coisa que me aconteceu. Ai, já é de família, já é genético, como se estivesses fadada a isto, como se não tivesses livre-arbítrio, igual a todos os seres humanos, que não tivesses direito divino de fazer as tuas escolhas. E esta zona, né, confortável de vitimismo, que soa mal, porque não é porque a gente quer, não é? Inconsciente. Não Isto é, nós não queremos estar assim, não é é? exato. É, Nós não isto queremos estar é assim. Nós inconsciente. não temos ferramentas, nós não sabemos lidar com esse tipo de Exato. coisas. Mas é por isso é por isso que a maior parte das pessoas não está feliz na vida, porque não toma responsabilidade de si. De si. Por isso é que este confinamento, o confinamento é o nosso confinamento emocional. É claro que nós estamos a passar por uma circunstância extraordinariamente pavorosa, mas quando nós sabemos gerir as nossas emoções, nós levamos tudo isto de uma forma diferente. Nós vamos tudo Ana, isto eu tenho conhecidas minhas a ligarem. Elas têm casas lindas, com piscina, com campo. Eu vivo num apartamento de T1 e nem tenho varanda.
E elas estão a bater mal da cabeça e dizem, Carolina, não estou aguentando mais. E eu? A diferença é essa. A diferença é essa. Não há nada de fora. O É paraíso dentro. está cá dentro. É Não dentro. há cabeleireiro, não há manicure, não há nada que possas fazer por fora, não há nenhuma viagem a Bali que te vai fazer feliz. Não, Porque o inferno tu levas contigo. claro, A gente leva connosco, arrasta os nossos grilhões todos. E mesmo. aqui neste apartamentozinho, às vezes pegando-se de cabeça com todas as coisas, né? Mas estás a perceber aquele oceano tranquilo dentro de mim. Carolina, Aquele eu estou oceano sozinha na minha tranquilo. casa. Nós entramos em confinamento em março. No verão houve aí 2 ou 3 tardes de praia. Estive aí com as minhas amigas meia dúzia de vezes. Aliás, elas, se me tiverem a ouvir, elas sabem. Não sei se foram meia dúzia de vezes. E de resto, eu almoço, janto e saio de casa para ir ao supermercado. E a tranquilidade, a paz, focada no meu trabalho, sempre atenta àquilo que eu realmente tenho que fazer. A minha filha está bem, o meu filho está bem, e portanto, isto tem que me bastar. Isto tem que me bastar, eu saber que eles hoje estão bem, eu estou bem, a minha família está bem, a minha mãe está bem, e isto tem que me bastar. Portanto, se eu começar a conjecturar, ai, se vai acontecer assim, ai, se vai acontecer assado, é um inferno vivo. É um Pode inferno vivo. acontecer tudo, não é? Pode Tudo. acontecer tudo. Pode acontecer tudo, mas Até uma pandemia pode acontecer tudo. Agora, quanto mais eu conjecturar, ai, e ai se vai acontecer, e ai se vai acontecer, se calhar é exatamente isso que eu estou a preparar para a minha vida, se calhar é isso que eu estou a materializar, não é? Mesmo que não aconteça, se calhar há alguma pandemia que aconteça na nossa vida pessoal. Portanto, aprender a gerir as nossas emoções é de facto uma mais-valia que não tem dimensão, não é, querida? Olha, eu quero agradecer muito, 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 muito esta conversa, esta tua disponibilidade maravilhosa, e assim como quero agradecer a estas queridas todas que estão aqui a assistir, um grande, grande, grande beijinho, um forte abraço para todas, e amanhã estou aqui à conversa com outra querida, mas isso é surpresa, e portanto, Carolina, hoje resta-me desejar-te uma extraordinária noite a ti e a todos, e um grande beijinho, um grande bem-aja. um beijinho, minha querida. Muito Grande obrigada. beijinho para os Açores. Beijinho, querida, beijinho. Beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho. Boa noite a todas.